Salve, salve! Professor Fabiano Pereira na área, do blog Mentoria para Tribunais MPU. Estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. E por acaso você é novo ou é nova aqui no canal? Caso positivo, clique aqui nesse quadradinho para você se inscrever. E assim que você terminar, eu tenho um presente para você. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem um link para você baixar o meu novo e-book de forma completamente gratuita. E esse e-book, com certeza, vai ser muito útil no seu processo de preparação a partir de agora. Tem dicas fantásticas de candidatos que já foram aprovados e nomeados em alguns concursos públicos e que, inclusive, hoje são meus colegas de trabalho no Poder Judiciário da União. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aí ao tema Poderes da Administração Pública. E de cara, eu já quero começar respondendo aquele desafio que eu deixei na aula anterior. Tá lembrado? Pois é, quando eu finalizei a aula sobre poder vinculado, eu deixei um desafio e agora eu quero responder esse desafio para a gente recomeçar um novo tema. Vamos lá? O desafio foi o seguinte, eu pedi para você me dizer se essa afirmativa estava certa ou errada. O poder vinculado encerra prerrogativa de poder público. E aí, certo ou errado? Gabarito errado. Esse foi o gabarito da banca. Por que errado? Vamos lá. Eu penso que o cerne da questão é essa palavrinha aqui, encerra. Vi os comentários e muitas pessoas erraram por esse motivo, encerra. O que essa frase está dizendo? Em outras palavras, essa frase está dizendo o seguinte, o poder vinculado garante, assegura prerrogativa do poder público. Certo ou errado? Errado. Segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho, por exemplo, o poder vinculado, ele não garante prerrogativa de poder público. Ele não garante privilégios, vantagem, não deixa o servidor mais forte, mais robusto para exercer as suas funções. Nada disso. Para ele, esse tal de poder vinculado aí, nada mais é do que a obrigação de cumprir a lei. Assim define José dos Santos Carvalho Filho. Tá vendo? Então, para ele, não encerra, não garante, não assegura prerrogativa de poder público. E muita gente errou pelo significadozinho da palavra encerra. Sei que talvez você questione, mas não é assim, a interpretação não é essa. Foi a interpretação da banca. Por isso eu coloquei para você refletir um pouquinho sobre o tema. Tá bem? Mas a partir de agora, vamos avançar. Vamos começar a falar sobre o poder discricionário. A primeira coisa que eu quero que você entenda, dando sequência à aula anterior, é a seguinte. No poder vinculado, o agente público não tem margem para agir. Ele fica ali, nos termos da lei. A lei já estabelece previamente os 5 requisitos do ato administrativo. Um a um, detalhadamente. O agente público vai agir simplesmente como se fosse um carrinho controle remoto. A lei é o controle remoto. O carrinho é o agente público. Quando nós falamos de poder discricionário, já é diferente. E por quê? Porque o agente público ele tem uma margem para decidir. A lei vai apresentar para ele 2, 3 ou mais alternativas e dizer, agente público, você decide. Qual é a decisão que você julga mais eficaz nesse caso? É com você. Tá vendo? Então, ele é que vai decidir. Nesse caso, nós falamos em poder discricionário. Quero deixar bem claro o seguinte. Quando eu estava explicando para você o poder vinculado, eu disse, aqui vou até voltar aqui, eu disse que quando a lei estabelece os 5 requisitos, o ato é vinculado, ou seja, ele é fruto do poder vinculado. Entretanto, pode acontecer de a lei deixar a cargo do administrador público a decisão sobre o motivo e o objeto. A lei até estabelece a competência, a forma e a finalidade do ato, mas deixa para o agente público decidir sobre o motivo e o objeto. E quando o agente público vai decidir sobre o motivo e o objeto, nós estamos diante do poder discricionário. Eis o poder discricionário. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil você entender. E eu coloco esse exemplo porque é um exemplo que cai demais em prova. É o seguinte, suponhamos que em determinado momento
nós desejemos fazer uma festa junina na rua do bairro e queremos fechar aquela rua. É simplesmente fechar e ponto final? Temos que solicitar uma autorização do município. O município vai analisar aquele requerimento que nós fizemos e, se entender que é conveniente, que é oportuno, autoriza o fechamento. Mas ele pode chegar e falar assim, ó, pensando bem, estou analisando documentação, está tudo certinho, mas não vou autorizar não. Não vou autorizar porque a rua de trás está muito esburacada, pode ser que algum carro tenha que passar por lá e estrague, aconteça um acidente ou mais. Não vou autorizar o fechamento da rua. Tá vendo? Existiam duas possibilidades, sim ou não. Quem decide? O agente público. Quando nós falamos em poder discricionário, lembre-se, os elementos motivo e objeto serão decididos pelo agente público. Aqui dentro do motivo e do objeto estarão a discricionariedade. Oh, desculpa, esquece isso aqui. Aqui dentro estarão a conveniência. É conveniente editar esse ato? Então, a conveniência e a oportunidade. Quando editar o ato? Agora, amanhã, depois da manhã, conveniência e oportunidade. Quando nós somamos conveniência e oportunidade, nós temos o chamado mérito administrativo. Mérito administrativo. Falou-se em mérito administrativo, então, na prova, na verdade, a banca está se referindo à soma da conveniência e oportunidade, porque isso, na prática, é o mérito administrativo. Ficou claro? Então, a conveniência e a oportunidade estão intimamente relacionados a dois elementos do ato administrativo, motivo e objeto. Na hora da prova, falou-se em margem para decisão, em conveniência, em oportunidade, falou-se então em discricionariedade. Mas eu quero deixar claro para você uma coisa. Essa discricionariedade, ela tem que ser exercida nos termos da lei. A lei vai colocar um limite para o agente público. Ele não pode extrapolar esse limite. Deixa eu te dar um exemplo que eu até citei aqui em outro momento, mas vai se encaixar agora também. Veja, a lei estabelece que um agente público pode aplicar uma multa se ele constatar uma violação à lei. Uma multa de 10 mil a 100 mil reais. Quem vai definir o valor? Se vai ser de 20 mil, 50 mil, 80 mil, 99 mil? Quem define o valor? O agente público competente. Percebe, nesse caso, que ele tem uma margem para decidir? Pode aplicar uma multa de 12 mil, de 22 mil, de 28 mil, de 35 mil, de 47 mil. Ele decide. Se ele decide, ele tem uma discricionariedade. Ali dentro existe um mérito administrativo. Ficou claro? Se ele aplica uma multa de 1 milhão, excesso de poder. Excesso de poder discricionário. Ficou claro para você? Então esse exemplo despenca em prova. Muita atenção. Cuidado para não confundir discricionariedade com arbitrariedade. A arbitrariedade acontece a partir do momento que o agente extrapola os limites da lei, viola o texto legal. Aí é uma arbitrariedade. Passou por cima da lei e fez o que queria. Isso é uma arbitrariedade. Cuidado para não confundir essas duas expressões. Vamos dar uma olhadinha aqui no conceito de Eli Lopes Meirelles. Ele diz que discricionalidade é a liberdade de ação administrativa dentro dos limites permitidos em lei. É aquele no qual a lei reserva ao agente público certa margem de liberdade ou de escolha, dentre várias soluções possíveis, sempre visando a satisfação do interesse público. Esse é um conceito bem antigo, formulado por Eli Lopes Meirelles, mas que ainda é muito cobrado em provas de concurso. Está bem? E olha, de cara eu já quero dizer, lembre-se, o Poder Judiciário jamais pode interferir na análise do mérito administrativo, na discricionariedade. O Poder Judiciário jamais pode revogar um ato administrativo, dizendo,
Ah, esse ato aí não é conveniente, esse ato não é oportuno. Jamais pode fazer isso. Se o ato foi editado pela administração pública, o judiciário jamais pode revogá-lo. Anote isso aí, eu disse jamais. Revogar. Eu não falei anular, eu falei revogar. Então o Poder Judiciário jamais pode revogar um ato administrativo praticado pela administração pública. Ficou claro? Ele pode até anular, vamos ver isso posteriormente, mas revogar ele não pode. Entendeu? Ficou claro? Então eu quero lhe fazer um outro desafio. Eu quero que você dê uma olhadinha nessa questão e diga para mim, está certa? Está errada? Por quê? Mas não pesquise, hein? Eu quero é fazer um teste sobre o conteúdo da aula, para saber se você assimilou bem. Pode colocar aí sem vergonha. Certo, errado. Tá certo por isso, tá errado por aquilo. Porque aí você vai fazer o quê? Você vai mentalizar e interpretar o conteúdo. E quando você está ali matutando, quando você está refletindo sobre a informação, você está na fase da assimilação. E dentro do nosso método TARC, essa fase de assimilação é muito importante. Se você está em dúvida aí, se quer saber um pouquinho mais sobre o método TARC, dá uma olhadinha no nosso blog, mentoriapatribunais.com.br. Lá tem método TARC. Clica lá, você vai aprender um pouquinho mais sobre esse método e vai te ajudar muito nos estudos, ok? Olha a afirmativa aí, ó. Mesmo quanto aos elementos discricionários do ato administrativo, há limitações impostas pelos princípios gerais do direito e pelas regras de boa administração. E aí, esse enunciado está certo ou errado? E por quê? Vamos lá? Respondeu? Beleza, estou contando com você, tá? Sua participação é muito, mas muito especial para mim, porque eu vou ter condições de ver a sua resposta, se você colocou uma dúvida eu já vou responder, e aí quanto mais comentários você posta, mais eu tenho condições de saber se você está gostando do vídeo, se está sendo útil, e vou melhorando. Já fiz algumas alterações em relação aos primeiros vídeos do curso administrativo, justamente porque você pediu, porque você postou. Porque se você ficar aí de braço cruzado só assistindo as aulas, eu não sei qual é o feedback. Preciso muito da sua colaboração. Combinado? Um abraço para você, dê o seu like e até a próxima. Tchauzinho.